Você mandaria o seu filho para a escola agora? Sim ou não? Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre essa questão que é bastante polêmica. Eu já fiz um vídeo sobre isso há algum tempo atrás e um monte de opiniões contrárias, de mães desesperadas, dizendo que só vão deixar os filhos voltarem quando houver a vacina. Eu respeito essas opiniões, mas eu realmente acho que nesse tema em específico a gente tem que ouvir o que as evidências científicas, as evidências médicas têm falado. Por quê? Os prejuízos de um não retorno inadvertido ou mal compreendido das crianças às escolas podem certamente produzir efeitos muito mais nocivos às crianças e a toda a comunidade, e às pessoas, e à economia, e ao mundo, mas principalmente às crianças, do que propriamente o fato de elas poderem pegar a Covid-19. Então vamos lá. A Academia Americana de Pediatria, que é a sociedade de pediatria mais famosa do mundo, tá? Coloca a seguinte referência no site deles, vai estar no texto aqui embaixo do vídeo, mas vocês podem checar também no site deles. A Academia Americana de Pediatria defende fortemente que todas as considerações políticas para o próximo ano escolar, que começa agora em agosto deles, lá nos Estados Unidos, devem começar com o objetivo de ter os alunos presentes fisicamente na escola. Ou seja, não é uma presença aleatória, alternativa, alternada, ou metade online, ou metade presencial, não, é presencial mesmo, tá? Obviamente, eles colocam que deve ser observado todas as medidas físicas de distanciamento, uso de máscaras para as crianças acima de 6 anos, óbvio, para as crianças pequenas isso é muito mais difícil, e aí é uma parte que tem que ser considerado, né? As aulas ao ar livre quando possível, distanciamento entre as carteiras, redução do número de alunos por turma, rodízio de professores ao invés de rodízio de alunos pelas classes, para evitar esse contato. Bom, enfim, algumas orientações que, por sinal, a gente pode até colocar no texto aqui embaixo também. Agora, teve um artigo muito, muito interessante publicado em maio agora de 2020, onde eles fizeram uma meta-análise. Pegaram 600 e poucos artigos, selecionaram só 16 que de fato faziam sentido, e o objetivo era verificar se valia a pena ou não fazer um lockdown, um fechamento das escolas, por conta da Covid-19. E as conclusões dessa meta-análise, que de toda a literatura que eu fiz e revisão que eu fiz, foi a mais completa, as conclusões são as seguintes. Na epidemia da SARS de 2003, os dados sugerem, tá? Não sei o que estou falando, é o artigo, vai estar referenciado aqui embaixo no vídeo, depois do vídeo. Os dados sugerem que o fechamento das escolas não contribuiu para o controle da pandemia. A SARS de 2003 tem um vírus que é 80% semelhante à Covid-19. Tem um agravante. A SARS de 2003 tinha uma letalidade muito maior do que a Covid-19, muito maior, tá? A letalidade da Covid-19 em população geral, quando tratados a tempo, é menos de 1%, tá? Por mais que a mídia diga o contrário, é menos de 1%. Entre crianças, a letalidade é praticamente nula, tá? As crianças podem se infectar, mas é praticamente zero, 0,00 alguma coisa o índice de letalidade da Covid-19. Vamos continuar nas conclusões desse trabalho. Quase todas as evidências sobre o fechamento das escolas vêm quase que inteiramente de surtos de influenza, de gripe, para as quais a transmissão dos vírus tende a ser muito conduzida pelas crianças e pouco pelos adultos. Ou seja, ao contrário, aqui a Covid é muito trocada entre adultos e pouco entre crianças. Ou seja, os trabalhos são diferentes. O fechamento das escolas pode realizar a transmissão
reduzir a transmissão, da gripe epidêmica se instituído logo no início do surto. Ou seja, em todos os surtos de gripe que houve, quando foi feito um fechamento muito rápido das escolas, realmente o surto foi diminuído. No nosso caso, a pandemia praticamente já está acabando. No estado de São Paulo já não se pode mais falar em surto. A gente pode falar de focos aqui, ali em alguma cidade, alguma região do estado, por exemplo. Isso vale para o Brasil, de certa forma, em algumas áreas já não existe mais pandemia, epidemia, surto. As coisas estão bem controladas. Manter a escola fechada não faria sentido por essa conclusão. Tem mais. O fechamento das escolas funciona para a transmissão de vírus se o vírus tiver baixa infectividade, com R0 menor do que 2. Todos os tipos de vírus com uma infectividade menor do que 2, ou R0 menor que 2, ou seja, uma pessoa transmite no máximo para duas outras pessoas, vale a pena o fechamento das escolas. Essa conclusão se repete em todas as meta-análises que eu li. E as taxas, quando as taxas de ataque forem maiores em crianças do que adultos. O que acontece na Covid-19? O R0 é de 2,5 ou 3. Alguns falam até em 4, mas tudo bem. Ou seja, é maior que 2, certamente é maior que 2. Ou seja, na Covid-19 a transmissão é muito maior do que para 2 pessoas. É de 2,5 a 3 ou mais. Então, não valeria a pena o fechamento das escolas considerando essa característica. Além do que, como já foi dito, entre adultos é muito mais frequente a transmissibilidade, entre crianças menos frequente. Calma que tem mais algumas. O fechamento das escolas provoca danos psicológicos, de segurança alimentar, de prejuízo do ensino e danos financeiros. Essa meta-análise avaliou vários trabalhos sobre isso, eu não vou relatar todos. Mas eu quero dizer para vocês que, sem dúvida nenhuma, os prejuízos no nível psicológico são muito intensos, principalmente para algumas crianças, onde tem uma sociabilização menor, onde a escola é um lugar onde elas se sociabilizam mais, onde elas se entregam mais à vida. Existem muitas crianças hoje com depressão muito agravada por causa do isolamento, da falta da escola. Não há como se negar. Crianças que estão tendo distúrbios alimentares, engordando muito, ou ficando só dentro do quarto, não saindo. Os pais têm que ficar atentos a isso, porque crianças não ficam graves por Covid. É raro isso acontecer. Ah, Davantel, mas tem tal. Qualquer doença pode matar adulto ou criança, gente. Qualquer doença, tá? Mas é muito raro isso acontecer. Peguem os trabalhos, avaliem, vejam as meta-análises. As crianças praticamente não adoecem. A quantidade de crianças que adoecem é muito menor do que adultos. E as que ficam graves são muito menores. Aquelas crianças que têm doenças cardíacas, deformidades cardíacas, congênitas, obviamente são um grupo de risco. Mas crianças saudáveis, normais, que não têm nenhum problema, não são. É bom deixar claro isso, tá? Olha só, em alguns surtos anteriores de coronavírus, porque vocês não sabem que existem outros coronavírus, né? Não foi só a SARS, a MERS e a Covid-19. Existem outras, e eu vou tentar descrever aqui no texto do vídeo, outros surtos comuns de coronavírus, inclusive no Brasil, né? É uma sigla grande, OKUT1, que acontece em todo o inverno aqui no Brasil. E esses surtos de coronavírus que ocorreram no passado colocam o seguinte: não há evidências que a transmissão nas escolas fosse alta. Pelo contrário, muito baixo ou inexistente. Muito baixo ou inexistente. Né? E quase terminando. Dados epidemiológicos emergentes sugerem poucas evidências da Covid-19 através das escolas na China. Tá? Começou lá. E nas escolas na China houve muito pouca evidência de que houve alguma transmissão interescolar. Tá bom? Esse dado para mim é o mais legal. Em 3 de abril de 2020, Taiwan, né, que está do lado, encostada na China, foi reconhecida por minimizar oficialmente e efetivamente o spread, né, o alargamento, a propagação da Covid-19.
mas com políticas nacionais que evitaram o fechamento planejado e generalizado das escolas. O que eles fizeram no comecinho da pandemia, eles fechavam ou classes se tivesse algum aluno infectado, ou eventualmente por uma semana a escola toda, se tivesse mais de um aluno infectado, e voltavam, né? Ou seja, eles não pararam e eles conseguiram dominar esse alargamento, esse espalhamento da Covid-19. A OMS declarou o seguinte: as evidências para apoiar o fechamento das escolas em níveis, ou a nível nacional, para combater a Covid-19 são muito fracas. É a OMS que está falando, tá? Ao mesmo tempo, esses dados também mostram que o fechamento da escola pode ter profundas consequências sociais e econômicas e psicológicas. Então, a minha opinião é a opinião vigente da Academia Americana de Pediatria, dessa meta-análise, que eu acabei de dizer todos os dados para vocês, da OMS, que as crianças deveriam sim voltar para a escola com segurança, etc, etc. Eu respeito totalmente os pais que não querem mandar os filhos para a escola, tá tudo bem, não mandem, mas aguardar a vacina para que isso ocorra pode gerar muito mais prejuízo agora, no médio e no longo prazo para seus próprios filhos. Pensem nisso. A vacina vai chegar, a vacina pode demorar, até esse final de ano não chega, de uma forma de escala, né? Já existe a vacina aqui, acolá, para 3, 4, 20 pessoas em teste. Mas em escala, para toda a população, para 220 milhões de brasileiros, né? Isso só vai chegar para o ano que vem, ou no máximo no começo desse ano, ou para o ano que vem. Aí nós vamos ver, dependendo da origem da vacina, da efetividade da vacina, da forma como ela foi produzida, o quanto ela é de fato eficaz, quais são os efeitos colaterais possíveis. Nessa vida, até a água benta demais faz mal, né? Então a gente precisa tomar cuidado com efeitos colaterais, tem que ser pesquisado tudo isso. E pode ser que a conclusão que a gente chegue, que a vacina, de fato, ela talvez fique muito boa para o meio do ano que vem. E a pergunta que eu faço para vocês, pais: vamos esperar até o meio do ano que vem para deixar os filhos que não vão adoecer, ou quase praticamente não vão ter doença, vamos deixar eles em casa com depressão, com déficit de aprendizado, com distúrbios de sociabilização. Isso porque eu estou falando de crianças que têm condição de ter um iPad, um computador ou um celular para terem aulas. E as crianças que não têm aula, que não têm nada disso? E as crianças que têm a rede pública e olhe lá para poder fazer o seu aprendizado, e ainda mais, muitas delas só têm essa oportunidade na escola de comerem, de fazer uma refeição decente. Eu não tenho dúvida nenhuma de que todos os dados que eu apresentei para vocês estão no caminho certo e que é um contrassenso, na minha opinião. Não briguem comigo se discordam, respeito mais uma vez, mas eu realmente, e não quero mudar a cabeça dos pais que pensam diferente, nada disso. Eu quero colocar a opinião da ciência hoje e a minha, que concorda com ela, para que os filhos voltem para as escolas logo e para que a vida volte ao normal, finalmente.